Biologia, e esta é uma aula para a turma do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos utilizar o livro-texto 3 e nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo que fala sobre o ciclo de vida. Vocês vão utilizar o livro-texto 3 a partir da página 231. Bom, pessoal, então, como nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos que o sistema endócrino, ele está bem relacionado com o sistema reprodutor, no que vimos em relação à produção de hormônios como progesterona, estrógeno e a testosterona, e que a hipófise, né, ela também vai liberar o hormônio folículo estimulante e o hormônio o luteinizante, o LH, e que, de acordo com o feedback negativo, esses hormônios vão ser encerrados, né, a sua produção. Então, assim, o sistema endócrino, quando a gente estuda o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, a gente sabe que tem uma grande parcela aí do sistema endócrino também. Agora, nós vamos falar sobre os ciclos de vida. Então, assim, os ciclos de vida, eles podem ter, né, com a reprodução sexuada, eles podem ser diferenciados pelo tipo de divisão meiótica que eles vão apresentar. Lembrando que a divisão meiótica, a meiose, acontece geralmente com células haploides. E ela vai dar origem a células haploides, como, por exemplo, os espermatozoides, óvulos, os esporos. Bom, os tipos de meiose no ciclo reprodutivo são a gamética, que são os espermatozoides e os óvulos, a zigótica, que é o zigoto, e a espórica. Bom, ciclos com meiose gamética. Nas espécies que apresentam a meiose gamética, os organismos diploides, eles realizam meiose para produzir gametas haploides. E estes realizam a fecundação para formar o zigoto, o qual origina um organismo diploide. Animais e algas apresentam esse ciclo. Então, como vocês podem olhar nesse desenho, né, que aparece os leões, então, os leões vão produzir os gametas, esses gametas vão passar pela fecundação, vão dar origem a uma célula chamada de zigoto, e o zigoto que vai originar esse organismo adulto. Bom, o ciclo com meiose zigótica. No ciclo com a meiose zigótica, organismos haploides produzem gametas, né, também haploides, mas por mitose. A fecundação origina o zigoto, né, que ele é diploide, tem 2N, lembrando que esse N é o nosso genoma, né, que vai variar de espécie para espécie, o qual realiza a meiose e produz os esporos. Cada esporo pode originar um novo organismo. Haploide, algas e fungos apresentam esse tipo de ciclo, que é através da meiose zigótica. Lembrando que a produção de esporos é muito vantajosa para a dispersão das espécies, pois cada um deles é capaz de deslocar no ambiente e pode originar um novo organismo, devido ao fato de serem produzidos muitos esporos. Um grande número de descendentes pode nascer em diversos locais, ampliando rapidamente a conquista de novos territórios para as espécies que o produziram. Esse texto fica bem claro quando a gente estuda fungos. Então, se vocês procurarem nas nossas videoaulas que fala sobre fungos, fala justamente dessa questão dos esporos, que os fungos produzem muitos esporos que estão no ar e que podem se desenvolver de acordo com condições favoráveis, como a umidade, por exemplo. Bom, a reprodução assexuada com esporos.
Algumas espécies de fungos e de algas haploides realizam reprodução assexuada por meio da produção de esporos, a partir de divisões mitóticas. Após a germinação, cada esporo N, né, ou seja, uma célula haploide, gera um novo indivíduo haploide também. Dessa maneira, um único indivíduo tem a capacidade de gerar sua prole e dar continuidade à espécie. Nesse processo, são gerados descendentes mais rapidamente do que por meio da reprodução sexuada, sendo esses descendentes geneticamente idênticos. Sim, porque uma vez que eles são haploides e vão dar origem a outros seres haploides, não há condições de ter uma variabilidade genética, se apenas um indivíduo. Por isso são chamados de clones, aos seres que o produziram. Essa característica é muito vantajosa para organismos bem adaptados a seus ambientes e que assim geram descendentes igualmente adaptados, tá? Os ciclos com meiose espórica. Então, assim, os ciclos de vida com meiose espórica apresentam duas gerações que alternam, sendo a geração haploide e outra diploide. Esse fenômeno é chamado de alternância de gerações ou metagênese. Então, no mesmo ciclo, você vai ver uma fase sexuada e uma fase assexuada no mesmo ciclo. Então, assim, a geração formada por organismos diploides, chamados de esporófitos, realiza meiose e produz esporos haploides. Nesse caso, a meiose é chamada de espórica. Cada esporo liberado no ambiente pode originar um organismo haploide, chamado de gametófito. Esse organismo haploide realiza mitoses para produzir gametas, e são fecundados e geram um zigoto, capazes de originar um novo esporófito. E as algas e os vegetais apresentam esse ciclo reprodutivo. Então, pessoal, esporófito é simples, né? Aquela estrutura que vai produzir os esporos, e o gametófito é aquela estrutura que vai produzir os gametas. Geralmente, os gametófitos nos vegetais, que nós vamos aprender posteriormente, são hermafroditas, ou seja, possuem o gameta feminino e o gameta masculino. É o que nós vamos aprender, por exemplo, com as samambaias. As samambaias, elas possuem um gametófito que é hermafrodita, mas isso nós vamos aprender posteriormente. Bom, na página 233, nós vamos aprender sobre variabilidade. Bom, pessoal, gerando variabilidade. Então, assim, os 3 ciclos estudados, eles apresentam meiose e reprodução sexuada. Então, esses 2 processos biológicos, eles geram a variabilidade nas populações, consequentemente, favorecem a adaptação a mudanças. A meiose, né, ela é uma reprodução que garante essa variabilidade. Então, assim, ela gera a variabilidade do fenômeno da permutação e a segregação independente dos cromossomos homólogos. Lembra que nós já aprendemos no primeiro ano sobre permutação, sobre crossing over, quando durante a prófase 1 da meiose acontecia a troca das cromátides nos cromossomos, que acontecia a crossing over. Então, isso aumenta a variabilidade genética. E assim, a reprodução sexuada ela é importante na geração dessa variabilidade das populações. Isso envolve combinação de genes de 2 gametas. A combinação desses 2 fenômenos em um mesmo ciclo possibilita diversas diferenças corporais, fisiológicas e comportamentais entre os descendentes gerados numa população. Isso aumenta a chance da adaptação das populações e as mudanças ambientais que surgem ao longo do tempo, como alterações climáticas, o surgimento de novos parasitas e uma espécie competidora. Bom, então a gente pode concluir que essa variabilidade genética pode levar a adaptações que favoreçam o indivíduo a sobrevivência no meio, como nós já aprendemos quando ocorre a seleção natural, ou seja, aqueles indivíduos mais aptos ao meio, eles irão sobreviver e dar continuidade à sua espécie.
Classificação dos ciclos. Então, o ciclo de vida com alternância de gerações haploide e diploide é chamado de diplobionte, os quais não apresentam alternância de gerações são chamados de aplobiontes. O ciclo com meiose gamética apresenta somente organismos diploides. Por essa razão, é chamado de aplobionte diplonte. Já o ciclo com meiose zigótica apresenta apenas organismos diploides, sendo chamado de aplobionte aplonte. Então, o ciclo diplobionte ele pode apresentar alternância de gerações e o ciclo aplobionte não apresenta alternância de gerações. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 1 da página 239 e vou pedir para vocês fazerem do exercício do 1 ao 14 da página 120 e 121 do caderno de exercícios, as nossas tarefas mínimas. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar no e-mail, dúvidasegundomédio@conquistamo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.